canadenses! Hoje eu estou aqui com a Raquel, que vai falar um pouquinho sobre, né, como empreender aqui no Canadá, como você pode, de repente, trazer a sua empresa ou ter a ajuda da sua empresa para conseguir um visto de trabalho e, consequentemente, a residência permanente também aqui no Canadá. Então, eu vou deixar ela se apresentar, contar um pouquinho da história dela e lembrando que se vocês quiserem entrar em contato com a Raquel, aqui embaixo tem um e-mail canadá@canadastarthub.ca que vocês podem entrar em contato com ela através desse e-mail e ter, né, a ajuda que vocês precisam para poder montar o plano de negócios, de repente, aqui para o Canadá, abrir a empresa e fazer tudo dar muito certo. Então, eu vou ceder a palavra aqui para ela, porque eu também estou super curiosa para saber o que ela vai contar. Ai, que bacana! Primeiro, eu queria deixar assim, sou super feliz com essa nossa parceria hoje. Eu vim para o Canadá em 2018, trazendo a minha startup para cá, com o objetivo já de inovar no mercado canadense. E eu sou empreendedora há mais de 20 anos no Brasil, sempre atuei com inovação e tecnologia e também construindo a reputação de negócios. E quando eu vim para cá, eu identifiquei uma série de desafios para o empreendedor que está vindo para cá e não se preparou no Brasil ou no país de origem, né? Então chega aqui e encara não só o desafio de mudança, mas também que não se preparou com network, com todo o processo de time, qual a incubadora que tem que participar, e a questão do visto, que perturba a nossa cabeça se a gente não está com o visto organizado, pensando em negócio, pensando no visto, pensando na família. Então, quando eu vim pelo Startup Visa e eu identifiquei como era um caminho super viável para quem é empreendedor ou já tem uma ideia, não só no meio das ideias, mas que já está no papel, um pouco mais concretizada, é um excelente caminho e já não é mais um piloto, é um projeto que está crescendo no Canadá para quem tem interesse em vir empreendendo. E a partir de então, eu comecei a ajudar outros empreendedores, primeiro ajudando amigos, criei uma metodologia. Já como eu entendo muito de negócios há muitos anos e orientava muitos empreendedores, montei uma metodologia em conjunto com o agente de imigração, pensando no modelo que a gente consiga identificar essa radiografia tanto para a incubadora quanto para o processo de documentação, né? No sentido de reduzir essa curva de aprendizado e aumentar o sucesso do empreendedor para ser aceito numa incubadora e receber a carta de suporte para o Startup Visa e depois o seu visto de permanência. Antes de tudo, eu acho que é importante dizer o que é uma incubadora. Sem dúvida. Incubadora é um ambiente onde a gente recebe orientação, mentoria com vários advisors, empresários que já têm sucesso no Canadá. E é um ecossistema onde tem um trabalho de colaboração entre empreendedores que estão chegando, empreendedores que já têm sucesso, investidores. E nesse ambiente, imagina, quando a gente vem do Brasil, por exemplo, a gente tem lá a nossa network desde o processo quando a gente estudou no colégio, né? Mas quando a gente chega num país que tudo é novo, é como quase que renascer. Quando a gente está dentro de uma incubadora, ao contrário do Brasil, que é só para quem está começando, mesmo um sênior, alguém que já está com um negócio mais tempo, quando ele chega num país que ele não conhece, a incubadora ela alavanca, ela escala as conexões e ela empresta o nome para uma questão de confiança, né? Onde o empreendedor, ele não só está trazendo negócio, mas ele está sendo chancelado por um ambiente de negócio sério e colaborativo que está dizendo, eu confio nesse empreendedor. E essa é a grande vantagem de aderir a uma incubadora para acelerar o negócio no Canadá. Bacana. Ok, continue. Desculpa te cortar. Imagina! E aí, a partir disso, eu montei meu negócio, que é o Canada Start Hub. Eu já trouxe para o Canadá mais de 50 lideranças de diversos países, não só do Brasil. E hoje eu tenho uma metodologia que auxilia esses empreendedores, primeiro, a identificarem seu caminho, né? O que funciona para essa empresa, para esse empreendedor que tem seus sonhos, que tem sua história, que tem sua família, né? Quer trazer a família e ficar bem instalado. Então, a gente
primeiro faz esse assessment, identifica as particularidades do negócio dos empreendedores que estão querendo vir, e a partir daí a gente monta uma estratégia de como é que vai fazer o processo, junto com os serviços de migração, a gente conversa e vê o que é viável, e a partir disso, então, se é o Startup Visa a melhor opção, ele precisa entrar numa incubadora ou receber o investimento de um venture capital ou de um angel investor credenciado e, a partir disso, ser acelerado, receber a carta de suporte e ingressar com a documentação. E o que eu faço, assim, que em geral é o que os meus clientes mais desejam, é entrar para uma incubadora, porque o custo é muito mais baixo, de que muitos vistos, inclusive, e tem todo esse processo que a gente está falando, de apoio, de orientação, de guidance, né, de mentoria, de aprendizado intenso, que ajuda que o negócio realmente cresça mais rápido aqui no Canadá e possa ir para outros mercados, usando o Canadá como headquarter global. Bacana. Então, eu ia te fazer uma outra pergunta enquanto você estava falando, aí depois eu fui prestando atenção e eu esqueci a pergunta. Na hora que eu lembrar, eu te faço. Tá, claro. Mas enquanto isso, eu vou fazer então as perguntas que o pessoal deixou para você, tá? Lógico, faço. Então vamos lá. Quanto tempo levou o seu projeto para ser aprovado? O meu projeto para ser aprovado demorou 2 meses e meio. Isso é muito ou pouco comparado com outros projetos? Isso é muito pouco. Hoje, a fila de espera, por causa, enfim, da pandemia e todo esse backlog que foi criado, é em torno de 30 meses, né? Então, assim, né, vamos falar assim de uns 1 ano e meio, 2 anos, pelo menos. Claro que isso está melhorando. Agora eu sei de vários empreendedores que já receberam o visto que estavam esperando desde 2020, em função da pandemia atrasou. E agora algumas províncias também estão abrindo programas que eu chamo de Startup Visa Provincial, mas na verdade são programas similares. Por exemplo, a província de Alberta tem um programa muito bacana agora, que acelera, é como se fosse Startup Visa do início, de 2, 3, 4 meses, assim, que está sendo bem mais rápido, porque as províncias querem muito trazer os inovadores e os empreendedores para suas regiões, né? Acaba tendo um processo um pouco mais ágil, mas mesmo Startup Visa Federal, ele está agora com uma meta assim, muito ousada de reduzir esse tempo e voltar para essa época menor prazo. Mas o meu caso foi exceção, assim, e eu acho que tiveram vários fatores, e um deles, com certeza, foi a questão de preparar uma documentação e um processo estruturado de empreendedores de verdade, né, com inovação de verdade, então com critérios bem definidos e com uma orientação bem profissional, né? Isso também faz muita diferença. Como foi o processo da validação da ideia e aprovação? A validação da ideia, na verdade, a empresa já existia no Brasil, né? Então, a ideia já existia, claro que a gente fez algumas adaptações para o mercado canadense, e a partir da aprovação na incubadora, a gente começou a receber todas as orientações do que podia fazer para adaptar à realidade local, o que funciona melhor com entrevistas com clientes aqui, para poder ouvir, receber feedback. Quando o empreendedor já tem um negócio, é importante sempre lembrar, assim, a gente tem que ser humilde para olhar para o mercado e entender que a realidade às vezes precisa de adaptação. Tem que vir com esse olhar assim do diálogo, de estar aberto, de talvez precisar fazer algum ajuste, né? Mas no nosso caso, assim, a gente já era um produto escalável, tinha uma inovação difícil de copiar para um concorrente rapidamente, né? Tinha propriedade intelectual, e a história dos empreendedores cruzavam muito com o que o Canadá está buscando, né? De empreendedores de verdade, DNA de empreendedorismo, né? Então, são critérios que foram bem importantes ali para a validação da ideia e do aceite na incubadora. A gente entrou, na época, pela Latam Startups, foi a primeira empresa internacional a receber o visto de permanência por uma aceleradora da Latam.
e a primeira brasileira. Então, a gente meio que foi precursora, assim, né, do processo, e hoje a Latam já tem uma série de outros casos, e a gente atua também com outras, né, incubadoras, com vários casos aprovados. Então, o processo de validação foi esse, depois o aceite, quando a gente recebe a carta de suporte e vai a documentação para o governo, no geral, ele pede algumas documentações complementares ao longo do período. Então, assim, recebemos a documentação. Primeiro, ok. Segundo, ok, eu preciso que você mande documentação traduzida do seu, vamos dizer, plano de negócio, ou documentação traduzida do seu contrato social, da sua comprovação de trabalhos anteriores, ou ele pede sempre alguns documentos que comprovem, né, algumas das questões que você está colocando ali na documentação. Então, a gente recebeu, já aplicou final de julho, em agosto a gente recebeu essa documentação adicional, que a gente tinha uma semana para entregar, então eu tinha que estar com as coisas meio prontas, e final de agosto, e iniciozinho de outubro, a gente recebeu já a agenda para fazer o landing interview, que é uma entrevista pessoalmente, assim. E naquele momento eu já recebi o Welcome Canada, eu e minha filha. Então foi assim realmente muito ágil o processo, né? A gente espera que isso retome, mas a emoção assim de tu passar pelo processo, que é muito papel, é muita documentação, né? E aí receber, acho que tira uma preocupação enorme da cabeça, que é estou aqui, posso seguir meu negócio, tocar os projetos sem preocupação com o visto. Estou com 5 anos com visto de permanência, podendo renovar, podendo ter cidadania no futuro. E no meu caso específico, ainda tinha uma questão que eu vim sozinha com a minha filha, na época de 9 anos. Então, assim, né, single mother, empreendedora, com a filha, eu tinha que estar com tudo muito, muito certinho, assim, que eu podia vir e o pai podia ficar no Brasil tranquilo, que ela estava aqui bem atendida e a família também. Não, e acho que qualquer família, né? Quando o empreendedor vem para cá, ele tem que estar seguro que ele está trazendo sua família, seus filhos, num ambiente em que ele pode seguir o negócio e a esposa pode trabalhar, o marido pode trabalhar, os filhos podem estudar. E nesse visto, a família tem independência, né, para trabalhar onde for. Tá, e os filhos também podem estudar. Então, é uma grande vantagem no Startup Visa que traz a família. Exato. Qual é o diferencial que a empresa precisa ter para ter a aprovação? Para ter a aprovação para a incubadora, que é o primeiro passo, ela precisa ser uma empresa que de alguma forma ela consiga replicar o negócio em outros mercados, isso que a gente chama de escalável. Então, é uma empresa que eu posso fazer no Canadá e poucas alterações, eu posso ir para os Estados Unidos, eu posso ir para a Inglaterra, eu posso ir para a Europa, quer dizer, eu posso adaptar, vamos pensar num Uber, né? Por mais que tenha diferença de idioma e algumas questões culturais, ele consegue replicar o modelo em outros lugares. Então, isso é uma empresa escalável. Não vai ser uma empresa de serviço, de consultoria, ou alguma empresa que precisa de uma loja, um ambiente físico, porque aí requer muita gente trabalhando, uma estrutura, tem regulações locais, aí começa a complicar o processo. Então, tem que ser facilmente escalável, replicável em outros mercados, difícil de copiar pelo concorrente imediatamente. Então, isso significa inovação. Não quer dizer que não tenha nada parecido ou nada que substitua de alguma forma, ou que esteja no mercado e que isso está trazendo uma substituição, né? Mas a inovação, ela tem a ver com amanhã, se meu concorrente quiser, ele consegue fazer igual? Se ele conseguir, não vai ser inovação. É muito frágil, né?
Então, tem que ser algo que a gente consiga registrar com propriedade intelectual e que, de alguma forma, demore, ou pelo nosso know-how, ou pela tecnologia, ou por toda a base de conhecimento, alguma coisa que mostre que aquela empresa está trazendo realmente uma inovação para o país. E a terceira questão, claro, tem aí recursos que são necessários para a imigração, né? Que é o recurso financeiro, criminal records, né? O processo de idioma. Tem recursos que são mais direcionados para a imigração, mas tem um outro ponto que as incubadoras olham muito, que é o time. E se aqueles líderes são coachables, se eles estão dispostos a adaptar, se eles são adaptáveis, se eles são preparados para a mudança, porque não adianta vir para cá, ter todos os requisitos e não conseguir se adaptar, vai voltar para o país de origem, né? Então, essa entrevista, depois do processo de aplicação, ela é muito mais para entender como é que é o perfil dos founders em soft skills mesmo, um pouquinho da sua história, de adaptabilidade, que eu acho que é tão mais importante do que o recurso financeiro, sabe? Porque não adianta você ter dinheiro e não estar feliz, não estar adaptado, né? As empresas voltam. Então, são questões bem importantes para ser aprovado. Aqui pergunta, só pode ser feito o processo através da incubadora? Não. Tem 3 formas no Startup Visa. Além do processo da incubadora, que é a credenciada, né? Tem uma lista de em torno de 40 incubadoras no Canadá credenciadas. Você também tem a opção de ser aceito por uma Venture Capital, que é listada também. São poucas Venture Capitals listadas pelo governo. E aí tem que ter um aporte de $200 mil. Ou você pode ser aceito por um Angel Investor Group, que também é um grupo menor de instituições de Angel Investors no Canadá. E aí é um investimento de $75 mil. Só que o processo para você ser aceito por um grupo de investidores, ele é ainda mais rígido do que para uma incubadora. Você já tem que estar num nível mais avançado, já ter operação em outro mercado. Ou se uma ideia é extremamente inovadora, já tem que ter um preparo para apresentar para o investidor, porque ele recebe muita oferta, né? Ele vai aceitar aquelas empresas que são possivelmente muito lucrativas e que têm algumas garantias, sem falar que você tem que dar equity da empresa, né? No caso da incubadora, não. Nas Venture Capitals e no Angel Investor, ele está comprando uma parte da sua empresa. Então, você está abrindo mão, às vezes, de uma parcela grande do negócio para um investidor que vai querer resultado, que vai te cobrar por isso, né? Empenho e no meio de um processo que tu tá te adaptando para um mercado novo. Então, é muita pressão. Já na incubadora, o objetivo dela é que tenha sucesso, mas ela tem todo um preparo e orientação de workshops, de mentoria, de adaptação. Eles chamam de um soft landing no Canadá, onde você aterriza mais macio, literalmente. Você chega com um processo mais tranquilo, né, para poder se adaptar e conduzir o teu negócio com advisors que não têm participação no seu negócio. A maioria deles está ali porque acredita que o negócio vai ter sucesso e são contratados pela incubadora. Então, a grande vantagem de entrar por uma incubadora, não só pela questão dos recursos que ela oferece, mas também porque, em geral, o custo que ela cobra é muito menor do que você dar uma parte da sua empresa que vai crescer no futuro, né? Então, a gente sempre indica melhor investir numa incubadora que, em geral, custa menor do que um curso de college, por exemplo, né? Com todos os custos aí envolvidos. E aí já tem um processo que vai ter um ganho futuro da empresa no mercado. Com certeza. E quais os primeiros passos para quem quer começar o processo e ingressar em uma incubadora? Primeiros passos. Primeira coisa é fazer um assessment para avaliar qual é o grau de maturidade que essa empresa está e o que ela precisa fazer a partir de então. Eu tenho um assessment no meu site que as pessoas podem colocar ali, já recebem um feedback meu
e a gente pode agendar a primeira consultoria para conversar e entender a timeline. Depois disso, ela tem que analisar que materiais ela já tem para uma aplicação para uma incubadora. Se ela tem uma apresentação no formato que é esperado aqui no mercado da América do Norte, se está em inglês, claro, né? Mas se está no formato, se o LinkedIn já está com uma adequação para o mercado canadense, ou se está todo em português, ou se não traduz, né, as suas marcas de história, eu falo. Não adianta a gente ser, por exemplo, uma explicação, estudei na PUC. Só que se você não explica que é a maior universidade privada do Brasil, esse nome não diz nada para cá. Então, é importante os materiais, né? O perfil, o site, o perfil no LinkedIn, estarem já olhados para o mercado canadense. A outra questão é a aplicação mesmo. Então, se preparar para a aplicação, ver quais são os documentos que eles pedem. Em geral, precisa ter já um deck presentation em inglês. Algumas incubadoras pedem um business plan, outras não. Precisa ter o LinkedIn dos founders, o currículo dos founders. E, em geral, eles perguntam se estão sendo orientados por um consultor credenciado, porque isso reduz a fila, né? Reduz a fila porque eles já sabem que está sendo um processo de orientação e sempre checam com o consultor qual é o grau de maturidade da empresa, me perguntam dúvidas, eu mando um referral com explicações da empresa. Em geral, de 800 na fila vai para uns 20, né? Porque imagina o funil dessas incubadoras, é uma loucura o volume que elas recebem. Então, reduz essa fila, assim, no sentido de que está vindo por uma indicação séria, com reputação e com um aval já de orientação. Aí vai para a entrevista, e nessa entrevista, em geral, eu preparo para a entrevista para reduzir a ansiedade, o estresse, com as perguntas mais comuns. Então, quando o empreendedor já chega para a entrevista, ele está mais preparado. Ele tem uma aplicação online, uma entrevista e, em geral, aí do diligência de documentação, e aí ele entra. E o que as incubadoras levam em conta na seleção das startups? Eu acho que você já falou um pouquinho também, né? Elas levam em conta, como eu disse, né? O perfil do empreendedor, se ele é coachable, o time, se é um time complementar. Não dá para ser enfermeira e estar abrindo um app de restaurante, assim. Não funciona. Você tem que mostrar que a sua expertise, a sua história empreendedora, ou acadêmica, ou profissional, tem uma relação com o cargo que tu vai assumir na empresa, que eles são complementares. Um time forte, às vezes, é mais importante do que a startup e a proposta do negócio. Mesmo que aquela proposta seja frágil, ainda tem como dar uma ajustada. Agora, se o time é frágil, ou se o empreendedor ainda não está pronto, dificilmente ele consegue, né, dar uma virada no jogo. Então, é o time, a inovação, a escalabilidade. Não precisa ser necessariamente só empresas de tecnologia. Tem muitas incubadoras que aceitam, por exemplo, as empresas de pesquisa, empresas de saúde, que são áreas totalmente inovadoras, mas que não necessariamente sejam de tecnologia, né? Então, isso também é um mito, às vezes, de pensar que só aceitam tech. Não, não é isso, mas tem que ser escalável e inovador. Tem valor de investimento mínimo no caso da incubadora? Depende da incubadora. Se a gente está falando dos programas provinciais, por exemplo, em Alberta, tem um investimento mínimo de $50 mil. Agora, a gente está falando dos programas federais, né, das incubadoras, em geral, elas cobram um valor pela orientação por um período, enquanto a empresa ainda é internacional. Aí varia o tempo que elas vão orientar, depende do nível de orientação, se é one-on-one, se é em grupo, né? Aí elas cobram um valor, mas depois disso não tem nenhuma participação em ações da empresa. E aí, quando ela já recebe a carta, ela tem, em geral, 1 ano de orientação sem custo pela incubadora para acompanhar o trabalho e ter certeza de que a startup vai dar certo.
Porque para incubadora isso é prateleira, né? O sucesso dela é quando a startup dá certo. Então, todo mundo quer fazer a coisa acontecer e dar certo para que todos tenham um holofote positivo. Com certeza. Quem já tem empresa no Canadá se beneficia desse programa? Sim, se a empresa já está no Canadá e ela já está incorporada no Canadá, e ela, mas os founders, né, não são canadenses, não são residentes permanentes, mas moram aqui, trabalham aqui ou estudam aqui, sim, eles podem participar. A única questão é que tem que ter uma receita limite de 2 milhões. Então, assim, ela tem que estar num estágio que ela ainda não é uma startup grande, com um faturamento muito alto, né? Uhum. Então, se ela está ainda num early stage de faturamento, ou ainda está num grupo de empresas que eles consideram iniciantes no mercado, ela ainda pode participar. Bacana. Quais os aspectos que são levados em conta para saber se a ideia é inovadora ou não? Acho que você falou também um pouquinho disso, você meio que já resumiu um pouquinho de todas as perguntas aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa diferente. É preciso já ter experiência prévia como empreendedor? Não necessariamente. O empreendedor que já tem o seu negócio, ele já está construindo, né, seu histórico empreendedor. Agora, um profissional que saiu do mercado, que nunca foi empreendedor e tem uma ideia ótima, tem um projeto que vai dar super certo. Esse profissional, ele tem que ter uma costura da história acadêmica dele ou do trabalho dele que comprove que tem a ver o que ele está pensando com a história de vida, porque fez ele criar esse negócio, né? Ou fazer parte desse time. Do contrário, ele fica muito frágil, né? Se ele não tem uma relação direta porque o startup ele não cobra o teu grau acadêmico, mas se tu não tem uma história empreendedora e a tua relação com a academia é o que tu tem para comprovar o teu histórico empreendedor, aí tem que ter uma relação direta para realmente costurar essa história. Bacana. Então vamos para a última pergunta. Quais as áreas mais seguras para empreender? Uma boa pergunta, porque na verdade, assim, ser empreendedor é aceitar risco, né? Ser empreendedor é ter essa curva oscilante, né? De acertos e erros e frustrações que fazem parte, né? E que às vezes até não ter dado certo muitas vezes faz com que a startup tenha até mais chance, porque ela já aprendeu com os erros e pode dar muito mais certo. Então, errar é aprendizado nesse mercado da inovação, né? Sem errar, dificilmente o empreendedor vai chegar naquele unicórnio, né? Super, super vencedor. Agora, áreas mais seguras, eu diria que são as áreas que entram nesses requisitos mínimos de possibilidade de crescer de uma forma mais dinâmica e escalável. Porque uma empresa que vai no 1 a 1 e demora mais tempo, a longevidade, né, o ganho vai ser assim no médio e no longo prazo, ela demora mais tempo para crescer, ela vai ter que ter um fluxo de caixa maior, ela vai ter que ter assim, tem que respirar pelos próprios recursos por mais tempo. Então, eu diria que isso é um ponto. Um outro ponto, assim, que eu acho que para ser a empresa mais segura é ter savings, é ter um colchão em que ela possa arriscar aí por um ano, não ter clientes ainda, né? Porque o primeiro ano é um ano de implementação, de aprendizado, chegar no mercado, mesmo fazendo, às vezes, do mercado de origem, não tendo vindo para o Canadá ainda, começando o negócio à distância, precisa de um tempo de adaptação. E imprevistos acontecem, a pandemia nos ensinou com isso, né? As coisas acontecem, então ter um recurso, acho que é mais seguro,
né? A outra questão é ter um time de advisors que auxilie não só consultores, mas advisors no board da empresa, pessoas que são do mercado canadense, por exemplo, que possam dizer esse é um caminho que vai dar certo, esse é um caminho que funciona, trocar uma ideia, conversar, pedir conselho, ter uma recorrência, né, com pessoas do mercado para auxiliar. Isso vai tornar a empresa pouco menos de risco, porque os principais riscos de uma empresa, de uma startup hoje não dar certo é o time desestruturar, é fluxo de caixa, é não ter preparação adequada, não conhecer o mercado de origem e network. Então, são coisas que são fáceis de resolver se tem um planejamento, uma preparação, uma network estruturada, um time de advisor forte e fluxo de caixa para esse primeiro momento, que é o mais difícil. Legal. E deixa, então, assim, a gente chegou na última pergunta, mas eu quero te convidar para uma próxima live de novo. Quando a gente estiver trabalhando, né, com mais casos juntas, de repente a gente pode trazer alguns exemplos para as pessoas, né, para elas conseguirem enxergar o quão próximas elas podem estar desse processo, o quão próximas elas podem estar da residência permanente através do Startup Visa. Eu acho que é interessante, porque a gente fala, acho que existem tantos projetos que podem ser diferentes, né? Então, quando a gente, de fato, toca nesses processos, a gente vê como é que eles são inovadores, o quanto eles são possíveis de serem colocados em prática, a gente também consegue ajudar na construção de outros projetos, de outros empreendedores que estão querendo trazer aqui as suas ideias para o Canadá. Então, conforme a gente for trabalhando aí nesses próximos meses, de repente a gente volta aqui no Kit no Canadá para trazer mais conteúdo, né, para o pessoal que está aí querendo empreender aqui no Canadá. Mas, gente... O que eu posso dizer, assim, é que tem histórias, eu atuo com clientes de diversas áreas. Muitos estavam pensando em vir até para estudar, tendo uma empresa no Brasil. E aí, quando a gente começou a conversar, eu disse, mas por que não trazer o negócio? Ah, porque eu não sei como é que é o mercado, como é que eu vou expandir. Me parece ser difícil, porque paralisa, né? A falta de conhecimento nos assusta. É quando a gente começa a ver que às vezes é mais fácil fazer negócio em outro país que o nosso, que para ser brasileiro empreendedor, a gente é muito corajoso, né? Aí começa a ver, não, mas isso é um caminho. Então, assim, tem vários casos de clientes que tinham outras opções e acabaram depois empreendendo. E muitos projetos que saíram do papel, receberam orientação no sentido de pivotar um pouquinho, adaptar algumas ideias, identificando assim o que seria mais aceito, o que estava de acordo com o negócio, mas precisava de uma lapidada e serem aceitos em early stage mesmo. Algumas vezes empreendedores que nunca tinham tido um negócio, mas que tinham excelentes ideias já colocadas no papel, com uma pesquisa mais estruturada, e foram aceitos. Então, tem as duas pontas, né? Quem já é um super empreendedor bem-sucedido e precisa só adaptar para o mercado canadense, e aquele que vai começar o negócio no Canadá, mas que tem uma ótima ideia já estruturada. Raquel, muito, 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 muito obrigada por ter participado hoje. Eu acho assim, o conhecimento que você tem, a prática que você tem, e o fato de você ser brasileira, né, para poder repassar essas informações é uma coisa muito importante. É uma coisa, o que eu quero dizer assim, é um diamante que a gente tem na comunidade brasileira aqui, né, no Canadá. Então, o trabalho que você faz com esses empreendedores, ajudando, né, a trazê-los através desse Startup Visa, eu acho muito bacana. Então, eu espero que a gente possa continuar trabalhando juntos, trazendo essas informações para o pessoal. Eu vou deixar você se despedir do pessoal que assistiu a gente. E, gente, lembrando, se vocês têm conhecidos que querem migrar aqui para o Canadá, que querem, né, empreender aqui no Canadá, que tem uma ideia inovadora que pode ser posta em prática aqui no Canadá, já manda aqui através desse aviãozinho essa live para essa pessoa poder aprender um pouco mais sobre o Startup Visa e quem sabe entrar em contato com a Raquel para poder, né, dar prosseguimento com a ideia.
Isso mesmo. Tô vendo aqui vários amigos comentando. Fiquei feliz de ver o pessoal compartilhando e comentando aqui a nossa live. Estou à disposição. Quem quiser participar do assessment para identificar se já tem um fit legal para o Canadá, pode acessar o meu site, que é canadastartup.ca. A Cris também colocou o meu e-mail, né, o da parceria, que é canadastartup.ca. E qualquer coisa também podem me acessar pelo LinkedIn. Fico super à disposição para tirar alguma dúvida e vai ser um prazer, porque assim, às vezes dá medo empreender fora do país, até no país de origem, né? Mas pode ser um ótimo caminho, uma alternativa. O Canadá tem muitas opções para empreendedores, então a gente tem que pegar esse medo com a mão, se preparar e seguir em frente com medo mesmo, porque senão a gente paralisa e não segue. E a gente merece mais que isso, né? Com Então, todo certeza. mundo. Então você tem que pegar esse medo com a mão e ir mesmo assim, que vai dar certo. Gente, muito obrigada pela participação de todo mundo que assistiu. Um grande beijo a todos. A gente se vê, ainda não sei exatamente quando com mais live, mas a gente se vê em breve com mais live. Muito Tchau, tchau. obrigada pelo convite. De nada. Tchau, tchau.